Amém. 23:7 fala: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Vou ler só até aqui. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. É o que o Senhor fala para nós essa noite, é o que nós imaginamos. Se eu imagino que eu sou uma luz apagada na vida do meu próximo, eu vou continuar sendo uma luz apagada. Mas se eu me imagino que eu sou uma luz, que eu vou brilhar naquele que está depressivo, aquele que está desanimado de caminhar, aquele que diz, eu não tenho mais jeito. Se você é uma luz, você vai acender aquela luz que está apagada na vida do próximo. Nós como os cristãos sabemos do nosso chamado, da luz que o Senhor Jesus nos concedeu nessa terra. Cada um de nós sabemos do nosso chamado. Quando Jesus nos aceitou, nós estávamos lá apagados. Eu refleti muito sobre a mensagem, as últimas mensagens do irmão Leandro e do irmão Everton, do evangelista Everton, sobre os poços. Ali eu refleti muito, e decorrer das semanas, muitos poços sem água, sem luz me apareceram. E eu lembrei muito da mensagem do evangelista Everton. Quantos poços eles estão cheios, mas no fundo dele está cheio de lixo. Quantas luzes acesas, mas essas luzes elas não conseguem brilhar. Até mesmo na nossa casa, muitas vezes tem uns bigos de luz, com o decorrer do tempo eles começam a ficar sujos, né, das moscas, das muriçocas, até mesmo da poeira, né? E se nós não clarear, não for lá tirar aquela luz, limpar, ela vai ficar sempre uma luz turba dentro da nossa casa. E assim é a nossa vida. Se nós não reconhecer o nosso chamado, que o Senhor nos concedeu, da luz que Ele permitiu, está em nós nunca vamos conseguir brilhar na vida de alguém. Eu vejo, meus irmãos, que quando a gente não tem uma construção correta, nós acabamos desconstruindo o nosso próximo. Quando nós não temos a identidade da nossa luz, de uma construção correta, nós nunca vamos conseguir construir alguém. Nós vamos estar sempre desconstruindo alguém. Mas como, irmã Zilmar, que eu sempre vou ser um ser humano só para desconstruir alguém? Quantas vezes alguém chega para outra pessoa e diz, olha, eu estou passando por isso, ou até mesmo no casamento. Mulher, larga mesmo, teu marido não presta, teu filho não tem mais jeito. Gente, o Senhor disse que Ele fez o que aqui? Ele falou, porque como imaginou no seu coração, assim é Ele. Nós somos o que Deus falou que nós somos luz nessa terra. Nós não podemos deixar que a nossa luz venha se apagar porque o meu próximo achou que eu não era ninguém. Você é uma luz que pode tirar alguém que está lá no fundo do poço, sem ter mais motivo para viver. Você pode ser esse alguém que te levanta. Jesus te ama, tu é muito especial. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que elas são especial primeiro para Cristo, depois para mim. E esses dias eu conversando com uma pessoa e eu falei para ele me passou algo que ele tinha cometido no final de semana. E aí eu falei para ele, meu filho, tu é tão especial para Deus, depois para mim. E ele naquele momento, ele saiu água dos olhos dele e disse, nem minha mãe disse que eu sou especial para ela. Eu falei, mas ela te ama mais do que eu, porque é ela que é a luz na tua vida. Porque tudo ele me conta, ele é um rapaz e tudo ele
chega para mim e me conta. E ali eu digo para ele: meu filho, domingo eu chamei ele para vir para a igreja. E ele mandou uma mensagem para mim, ligou e eu não atendi logo, aí depois atendi. E aí quando eu cheguei em casa, ele mandou lá o relatório do que tinha acontecido e foi muita coisa. E aí eu fui ali, ele disse: eu não fui para a igreja porque eu não estava saindo de casa por causa desse acontecimento. Mas ele diz assim: eu tenho vontade de ir, mas tenho vergonha do que o povo vai dizer. Olha só como o diabo é ruim. Deus coloca a luz ali e o diabo vai e coloca: tu não vai, porque tu é isso, tu é aquilo, e alguém vai te criticar por isso. Mas eu nunca vou cansar de ser luz na vida daquele jovem, porque ele tem promessa de Deus. E eu todo dia peço sabedoria ao Espírito Santo, porque não é fácil a gente ser luz, meus irmãos. Cada um de vocês tem sido luz na vida de alguém. Às vezes você acha: não, eu não consigo, eu não tenho palavras. Quando você diz para alguém que ele é especial, foi como esse rapaz disse para mim. E ali eu vejo como uma parte que eu vi, que é ali que nós não podemos ser, né, a desconstrução da vida de alguém. Nós temos que ser uma construção correta. Eu vejo como Maria Madalena, né? Maria Madalena foi uma mulher que onde todos julgavam. Todo mundo destruturava por causa do pecado, por causa disso, daquilo. Mas Jesus foi a construção daquela mulher. Ele não condenou ela. Diante de todo o erro dela, o Senhor o que chamou e disse: filha, vai, não peque mais. Quantos têm desvalorizado o ser humano porque ele pratica algo que não agrada a Deus? Ele pratica porque ele não tem uma construção correta. E nós, onde o Senhor deu a oportunidade de nós ser uma construção correta, nós vamos ajudar aquele que está desconstruído. Que nessa noite nós possamos ser a construção correta na vida de alguém. Seja luz no seu ambiente de trabalho. Seja luz no meio da sua família. Seja luz naqueles que não dão nada por você. Você vê que nós evangélicos, nós somos muito taxados por crente chato, por crente fala demais, crente pede demais. Se todo ser humano quisesse ter essa construção correta diante do Senhor, essa luz, o mundo não está como ele está hoje. Porque o Senhor tem batido as portas. Você senta para conversar com alguém, ou até mesmo numa roda, que a mulher gosta muito de ficar em roda conversando. Gente, cada uma conta uma desconstrução. E se eu não for a construção correta no meio daquelas mulheres, se eu não for essa luz, elas vão querer servir esse mesmo Deus que eu? Em ambiente de trabalho, a gente vê muita pessoa desconstruída. Na rua tem, mas a gente não sabe assim. Sabe o que o povo fala? Mas em trabalho, você vê muito. E muitas vezes, se eu não tiver sabedoria, todo dia quando eu vou trabalhar, eu digo: Senhor, me dá sabedoria naquele lugar. Me dá uma luz. Eu saio de casa às 6 horas, então eu já saio dirigindo a moto e conversando com Deus. Até um dia desse o menino me perguntou assim: tu só anda cantando, né?
Não, eu ando falando com Deus mesmo, pedindo sabedoria que segue meus olhos daquilo que não agrada a Ele, cale minha boca diante daquilo que não agrada o Senhor. Irmão, todo dia nós temos que pedir: Senhor, eu estou com o propósito de Deus, pedir: Senhor, me cega diante daquilo que não te serve, cala minha boca diante daquilo que não te agrada, tampa meus ouvidos para não ouvir o que não te agrada e sela minha mente, para minha mente não pensar coisas que não te agradam. E esses dias uma pessoa me chamou e estava me falando algo, e eu ali fiquei tão calada, só lembrando do propósito com Deus. Senhor, tu precisa estar calada. E quando aquela pessoa terminou tudo de falar, eu só disse para ela: Jesus é a solução disso tudo. Só isso que você tem para me dizer? Só. Eu posso dizer o quê? E eu vi a desconstrução nessa vida. E ela queria que eu fosse a desconstrução também. Mas a luz que o Senhor me permitiu, a luz aonde eu, naquele dia que o Senhor me aceitou, naquele dia onde eu fui levada para o batismo, ali eu não fiz uma comunhão com o homem, eu fiz uma comunhão com o Espírito Santo. E todo dia nós temos que dizer: Senhor, eu quero ser a luz desse mundo. Eu não quero ser uma luz que não brilhe na vida do meu próximo. Eu não quero ser uma luz que não brilhe na vida da minha família. A nossa família é a nossa responsabilidade de ser luz. Porque no meio dos nossos, o Senhor escolheu nós para ser a luz daquela família. E quantas pessoas tem no meio da sua família, ela tem apagado até o seu próprio brilho e ainda apaga da parentela. A gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele foi um homem perseguidor do evangelho. Ele perseguiu. Mas quando ele realmente teve um encontro com a construção correta de Cristo Jesus, ele passou a ser o quê? Uma porta-voz do evangelho. E é assim que o Senhor quer que nós façamos, seja a porta-voz do evangelho dele. Em Jeremias, não precisa vocês abrir, eu abro aqui. Em Jeremias 1:5 fala: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da mar, te santifiquei às nações, e te dei por profeta. Olha só a promessa de Deus. Antes mesmo de nós nascer, o Senhor já sabia da promessa que tinha sobre a vida de cada um de nós. Sabia que nós seria luz, uns com 1 ano de idade, outros com 3 anos. Então, eu vejo que nós podemos ser uma porta-voz, ser uma luz na vida dessas pessoas, porque eles têm promessa de Deus. E eu disse para eles: olha, tu foi escolhido dentro da vida do ventre da tua mãe, fulano, e tu vai ser um profeta do Senhor. Ele riu e disse: nem que seja quando eu for velhinho, né? Não, pode ser a idade que for. Meu filho vai se converter em nome de Jesus. E ali eu vi que eles o que? Recebe. Porque aquele que não recebe, aquele que você fala de Cristo Jesus, e ele vem logo, vai pra lá, não sei o que. Eu já fui muito taxada às vezes quando eu vou falar. Então hoje eu peço muita sabedoria. E eu disse para ele: meu filho, tu sabe que tu tem uma mãe que ora. Tua mãe mora muito longe, mas ela ora por ti. E tu ainda tem jeito. Tia, será, tia, que eu ainda tenho jeito? Tem. Não se preocupe não, meu filho. No momento certo, você será um pastor. E ele riu. Aí ele, não. Aí ele foi e disse assim: tia, mas os pastores não ganham dinheiro fácil. Eu falei: que história é essa? Não sei dessa história não. Pois o meu pastor trabalha, graças a Deus. Então assim, nós já tínhamos essa promessa dentro do ventre da nossa mãe.
Olha como Jesus é tão lindo. Quantos escolhidos tem aí que nem sabe que o Senhor escolheu lá dentro do ventre da mãe? Eu agradeço todo dia a Deus, Jesus ter me escolhido, porque eu era um nada, eu não tinha direito a nada, eu era um zero à esquerda. E hoje eu louvo o meu Deus, que eu sou dona do ouro e da prata, ainda eu vou ser dona do milharal em nome de Jesus. É a promessa que Deus tem para mim. Em Mateus 5:3 fala: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu li e eu fiquei refletindo. Qual a função do sal, meus irmãos? É salgar ou dar sabor? E eu essa semana salguei até as comidas onde eu estava trabalhando, que eu trabalho lá na casa onde eu cozinho todo dia. E aí meu compadre disse assim: comadre, mas arroz você pegou pesado. E era um feijão preto e tinha uma farofa e tudo. E eu falei: compadre, foi mesmo. Eu fiquei assim meia, né, porque eu não sou muito de salgar comida. E aí eu comecei a refletir: qual é a função do sal? É salgar ou dar sabor? Você tem sido um sal que salga ou dá sabor na vida de alguém? A função do sal, nós sabemos que é para dar sabor. Se a comida for salgada demais, você não consegue comer ela. Se ela for insossa demais, também não é boa. Ela tem que estar com um sabor razoável, né? Eu creio que esse versículo nos mostra que Jesus preserva pela uma sociedade para que não apodreça no pecado. Eu lembro na época da minha avó, dos meus bisavós, que eu ainda alcancei eles, eu via muita avó matar porco, criação, e ela salgava aqueles negócios lá, aquelas carnes, e colocava lá estendida nos varal. E ali ela tinha um ponto certo daquela carne para ela não apodrecer. E quando eles foram comer, não está salgada demais. E assim é o que o Senhor faz com nós. Esse sal da terra, onde o Senhor fala, é para que a humanidade, nós, não venha apodrecer sem o sabor do sal. Quantas vezes o Senhor nos dá a oportunidade de vir para a casa do Senhor, de adorar, de derramar nossas lágrimas, para nós sair daqui com esse sabor desse sal. Quantos irmãos eles têm entrado na igreja e têm saído vazios, sem luz, sem sabor de sal. E a obra é do Senhor. Você foi escolhida pelo um general, pelo dono de tudo. O nosso pastor, ele foi escolhido para estar aqui à frente, para estar nos ajudando em oração. Mas essa obra é do Senhor. Nós amamos o nosso pastor. Que Deus conceda grandes bênçãos, muitas maravilhas na vida do nosso pastor. Mas a obra é do Senhor. Ame essa casa. Sabe que é um templo. Mas esse templo está aqui precisando de cada um de nós. Para trazer luz, para trazer um sal, para dar sabor. A humanidade, ela está doente, ela está podre, ela está fedendo. Mas por quê? Porque a humanidade não quer ter essa luz, ela não quer ter esse sal. Porque essa luz e esse sal é de graça. Você não precisa pagar por esse sal.
Mas o sal do mercado, você tem que ir lá, pagar e levar para a sua casa. E aqui o Senhor diz o quê? Dá de graça. Para você dar sabor na vida de alguém. Como é bom você chegar na vida de um ser humano desse, que ele está necessitando de uma palavra, e você diz: Deus é contigo, te levanta, que isso tudo vai passar. E aquela pessoa se levanta, e um dia ela vem aqui na frente e diz: olha, eu agradeço o irmão tal, que foi na minha casa, que fez uma oração, que disse que Deus era comigo, e naquele dia tudo se abriu. Olha o privilégio que você tem de ser luz. Olha o privilégio que você tem de ser sal, meu irmão. E no versículo, se for o 13, agora o 14 fala: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Uma cidade edificada sobre o monte, jamais ela será desconstruída. Porque lá tem uma luz que jamais será apagada. A luz não tem apenas um propósito de decoração, mas ela serve para ser dissipada as trevas. E nos proporciona uma clareza como seguidor de Cristo, e também para iluminar o mundo que vivemos. Em Efésios 5:8 fala: porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sou luz do Senhor, sou luz no Senhor, andais como filho da luz. Você será a luz aonde você chegar, quando você permitir que essa luz entre na tua vida. Quando a luz entrar, o sal, o sabor do sal. Irmão, não tema. Não tema, porque foi o Senhor que te prometeu, não foi o homem, foi o Senhor Jesus. E com essa luz, o Senhor nos ensina a viver bons testemunhos, viver o amor de Deus verdadeiro, e ainda nos permite a brilhar onde haver injustiça, ódio, desespero e a falta de amor. Que você venha sempre dizer: eu quero ser a luz desse mundo. Ai, irmã Zilmar, mas tem dia que eu estou tão sobrecarregada. Mas é sobre o sobrecarregamento que Deus vai te mostrar que tu é luz. Ninguém entende. Quando eu estou em sacrifício na escola, eu gosto muito pro depósito de limpeza. E lá eu fecho. E elas pensam que eu vou falar com alguém no telefone. Ela diz: eita, já vai atender o telefone do amor. Ela sempre pensa, né? Porque eu boto no despertador. Então, quando eu vejo que está bem próximozinho, eu vou para lá, tranco e fico lá dentro. E ela sempre diz, as minhas colegas, eu falei: é com esse amor mesmo que eu quero ser luz. Porque as pessoas têm que saber. Só tem uma pessoa lá que ela me pergunta: e o que é que tu faz? Eu disse: não, porque eu tiro um momentozinho aqui para me vir orar aqui dentro. E ela: ai, que bom, pois quando tu for, tu me chama, né? Quando tu for, tu me chama. Aí foi ontem, eu entrei lá, depois que eu entreguei meu sacrifício, eu chamei ela para a gente ir lá orar. E ali eu pude ver, né, que as pessoas, ela têm curiosidade de saber o que você vai fazer. E quando eu falei que era a oração, que eu ia ali já um momento assim para orar, ela disse logo: pois deixa eu ir com você. Então há pessoas que estão sem sabor e sem luz nessa terra. E você que foi escolhido, não temas, não tenha medo de mostrar essa luz para a vida de alguém. Quantos jovens estão aí destruídos que eles não conseguem? Eles não conseguem dar um passo.
Quantas mulheres, como eu encontrei aquela senhora ontem, destruída, num relacionamento onde o diabo pisa, aonde eu não acredito que ali pela parte carnal não existe mais amor, só ferida na alma, ferida no corpo, ferida na mente. E quantas vezes nós deixamos essa oportunidade passar, de nós ser sabor na vida de alguém, de nós ser luz na vida de alguém. Que a nossa luz venha resplandecer diante dos homens e que a glória de Deus seja manifestada a cada aspecto de nossa vida. Que nós possamos nessa noite nos permitir, nos dizer para esse mundo: eu sou luz, eu sou o sal que vou dar sabor na vida de alguém. Nenhum que está aqui será uma luz apagada. Mesmo a gente sabe que tem irmãos nossos que já se desviou, que estão aí no mundo, e eles sabem que se eles voltar, o Senhor disse: vem, filho, vou colocar o sabor de novo do sal em ti e vou colocar a luz. Que nessa noite você possa sair daqui sendo a luz e o sal dessa terra, brilhando na vida do seu próximo, brilhando na vida da sua família. Não desiste de ser luz. Tem dia que você vai dizer: ai, pastor, não estou aguentando, está muito difícil. Pastor, ore por mim. Pastor, olha, irmão, e ore pelo nosso pastor também, que ele é uma luz na nossa vida. Ele é uma luz, ele é um sal que também precisa ter sabor. Mas não desista. Não desista. Ore, bote seu joelho no chão. Se você acordar pela madrugada, se ajoelhe: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu passei por uma fase muito difícil. Eu nem conversei nada com o meu pastor, mas ali eu conversei com o meu Senhor e disse: Senhor, está tão difícil, está doendo tanto. Porque estava doendo, meus irmãos. E numa pregação que o pastor João pregou, ali veio o refrigério ao meu coração. Ali veio confortando tudo aquilo que estava doendo. Porque muitas vezes eu fico muito me perguntando: Senhor, será se eu estou te servindo fielmente? Senhor, se tem alguma falha, se eu estou realmente digna? Porque nós temos que se corrigir, meus irmãos. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver se nós estamos sendo luz na igreja do Senhor. E ali eu louvei a Deus quando o pastor João terminou de pregar. Na pregação do Everton, foi uma bênção. E é nessa luz, nesse sal que você tem que vir para a casa do Senhor. É entrar por essas portas dizendo: hoje eu saí daqui curado. Hoje eu saí daqui transformado. Hoje saí daqui sendo luz no meu trabalho, nessa rua, na vida de alguém. Quantas pessoas ela sai da casa do Senhor e ela continua com a luz apagada? Porque nesse mundo aí fora, se você não tiver luz, você se corrompe. Porque o mundo está cruel. Ele não vai poupar. O ser humano, ele não tem mais dó. Ele não olha mais como Jesus olhou para Maria Madalena. Se tu tá caído, vem o próximo e diz: se derruba mais.
Até o povo tem um dizer aí que se você vê alguém caído, que derrube mais, né? Mais ou menos assim, né? Que não ajude, porque senão quando ele se levantar, ele vai lá e faz algo contra ti. Mas nós que temos luz, nós que temos sal, que dá o bom gosto, nós não podemos pensar assim. Vai lá e ajuda. E eu só quero agradecer essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e que vocês continuem sendo luz e o sabor na vida de alguém, em nome de Jesus. Amém, amém.